Curitiba FM 98,2. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa Homem de 50 Anos no ar. Quem fala é Gelson Tunes, o apresentador do Homem de 50 Anos. Hoje nós temos mais uma entrevista com a doutora Vanessa Soares, seguindo a linha um pouquinho do vinho, que semana passada foi com a Débora Brzezinski falando sobre o mundo do vinho. Hoje nós vamos conversar com a doutora Vanessa, que é dermatologista, falando um pouquinho mais da relação da dermatologia com o vinho. Tudo bem, doutora Vanessa? Tudo bem, Gelson? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda à Rádio Curitiba FM. Esse é um programa em associação com a Janela do Empreendedor, o nosso parceiro do empreendedorismo. Doutora Vanessa, eu gostaria inicialmente que você se apresentasse para o nosso público dos homens de 50 anos. Sou médica dermatologista, eu fiz faculdade aqui na PUC, fiz 2 anos de clínica médica no Hospital Evangélico e 3 anos de residência em dermatologia no Hospital Heliópolis, em São Paulo. Estou voltando para Curitiba esse ano, trabalhando só com dermatologia. Certo. Você trabalha em consultório, trabalha em hospital? Aqui eu trabalho no consultório, numa clínica, a clínica Alcides Branco. Uhum. E, em princípio, eu estou trabalhando nessa clínica com alguns projetos para o ano que vem. Ah, legal. Doutora Vanessa, eu fiquei conhecendo você através da Confraria Amigas do Vinho e da Sim. Débora Brzezinski. Certo? E me interessou muito do assunto que você falou no encontro delas, da confraria. Qual foi exatamente o assunto que você conversou com essas meninas aí da confraria? Eu fui ter um bate-papo com as meninas sobre a ação do vinho na nossa pele. Aham. Né? A mulher sempre muito preocupada com envelhecimento, com rugas. Então eu falei um pouco para elas sobre o vinho na saúde, especificamente da mulher. Aham. E da pele, na saúde da pele. Foi um bate-papo muito legal. Tem novidades para os homens também. Aí que eu ia chegar. Porque esse assunto com certeza é relacionado aos homens também, né? Sim, Porque com certeza. hoje a vaidade do homem também, o homem já não é mais tão preconceituoso e de não cuidar da aparência. Ele se preocupa com as rugas, com as expressões do envelhecimento, né? Então o homem também está entrando nessa pegada aí dos cuidados com o rosto, né? Sim, com certeza. Com certeza. O homem está em ascensão Aham. né, na cosmetria, na estética, não Aham. tenha dúvida. E existem muitas confrarias. Conversando com a Débora algum tempo atrás, ela me comentou que Curitiba está começando muito com essa, digamos, com essa mania do vinho, que antigamente o vinho era meio para restaurantes, pessoas que tinham condições financeiras, e hoje em dia não, está bem desmistificado a relação do vinho. Então cada vez mais homens de todas as classes sociais estão aderindo ao vinho. Né? Alguns até com receio de comprar um vinho, como já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo também de não saber comprar o vinho, né? E também está muito relacionado, hoje em dia, o pessoal associar o álcool com a saúde. Né? Como o Sim. meu programa é de 50 anos, eu sempre tento levar saúde, qualidade de vida e bem-estar, né? Então eu digo assim, que o vinho, ele está dentro da saúde, né? Da Sim. qualidade de vida e do bem-estar. Porque o bem-estar, numa reunião entre amigos, tu tomar um vinho socialmente, isso não vai te trazer, acreditamos que não vai trazer prejuízo nenhum. E eu gostaria que você me falasse um pouquinho em relação à tua área, que é a dermatologia, se realmente tem algum prejuízo para a saúde ou não. O vinho, hoje em dia, ele é considerado por muitos como um alimento funcional. Uhum. Né? Ele é considerado um alimento já. Rico em sais minerais, vitaminas, antioxidantes, uma gama de elementos que fazem bem à nossa saúde, né? Na dermatologia, especificamente, a vedete do momento é o resveratrol, que é um polifenol, né? Sim. Por que o resveratrol e o polifenol? Ele é um antioxidante, né? Qual a importância do antioxidante no nosso organismo no geral? Né? O antioxidante, ele varre das nossas células os radicais livres, que são produzidos naturalmente pelo nosso metabolismo. Sim. O nosso próprio corpo, ele tem antioxidantes, mas quando em excesso, ele não consegue varrer. Né? Uhum. Então isso causa apoptose precoce das células, que é a morte precoce das Sim. células, impede que as outras células
bloqueiem células cancerígenas, por exemplo. Altera o sistema de defesa. Exatamente. No caso da pele em específico, as nossas células da epiderme, da derme, elas têm uma multiplicação muito rápida, né? Então, se ali ela tiver uma morte celular rápida, não conseguir repor essa célula, a nossa pele vai ficando com aspecto mais envelhecido, vai perdendo a produção de colágeno e vai tendo a aparência mais envelhecida, né? Então, aí que entra o resveratrol. Sim. E te faço uma pergunta, em termos de dosagem, para fazer o bem e não fazer o mal, tem uma noção, já tem algum estudo em cima disso? Esse é o grande ponto, né? As pessoas não sabem beber, né? O vinho, todas as pesquisas do vinho, ele mostra que o vinho, né, quando ingerido regularmente, então teria que ser todos os dias para ele ter uma ação benéfica, né? Todos os dias, de 1 a 2 taças ao dia, sempre junto com a alimentação. Então, não é bem o recreativo, né, do vinho. Quando ingerido de uma forma recreativa, esporadicamente, e daí não seria todos os dias. O recreativo a gente poderia associar ao social? O social é o recreativo, né? Nas reuniões daí e tudo mais. Começa a pensar que de repente vai praticar um esporte, já vai tomar um vinhozinho também. Não. Mas sabe que existem muitos estudos até em relação ao esporte, que ele dá mais energia para o esporte. Então, assim, é interessante. Pessoas que fazem... são atletas e tudo mais. Sempre de uma forma moderada. Lembrando que o vinho é álcool, né? Sim. Então, se você ultrapassar o limite, você vai estar só com os efeitos maléficos. Os negativos, né? Os negativos, né? Então, dentro de um limite, ele vai ser benéfico. E a categoria de vinho também não altera, sendo vinho, branco, tinto, rosé, Sim. a uva, ou tem alguma específica que te traz mais benefícios? Principalmente o tinto, né? Os polifenóis, eles estão mais concentrados na casca da uva tinta. Interessante. Né? A uva branca, a rosé. O rosé, na verdade, é o trabalhado junto, né? Mas a uva branca, ela tem uma pequena quantidade. Então, os estudos todos são com os vinhos tintos, embora... Existem muitos estudos agora, né? Porque depois daquele primeiro estudo, o paradoxo francês, virou... Agora todo mundo quer estudar. Uma coqueluche. Né? Uma coqueluche, exatamente. A gente vê muito nos programas, filmes das famílias italianas, naquela mesa familiar, sempre tem aquela tacinha do vinho, né? Sempre tem. Eles tomam, exatamente, regularmente, né? Diariamente e junto à alimentação. Essa é a diferença. Te faço uma pergunta, ainda falando de pele ainda. O vinho poderia trazer visualmente uma melhora na pele? Você consegue sentir isso? Já teve algum estudo relacionado a isso? Que possa dizer assim, olha, o vinho, se tu tomar uma tacinha por dia, realmente tu vai ter uma grande... É difícil você fazer estudo com... Né, começar um estudo agora, com uma pessoa, porque ninguém vai acompanhar essa pessoa tomando vinho, avaliando a pele dela, ou nunca ninguém fez isso durante 30 anos. Né? Diferente dos estudos que fazem estudos cardíacos, que aí tem aquele compromisso, as equipes vão trocando e vão mantendo o mesmo padrão de avaliação. Com a pele ainda não teve isso. Mas existem alguns estudos comparativos, por exemplo, de irmãos gêmeos, né? Estudos comparativos, você vai ver isso muito a longo prazo. É difícil pegar uma paciente e falar, olha, começa a tomar vinho todos os dias na hora do jantar. E eu vou te avaliar daqui 1 ano. Sim. Eu não tenho certeza se foi o creme que eu passei para ela, se foi o vinho, né? Então, esses estudos, eles têm a comprovação... Através de propriedades, então, dos ingredientes. Através de propriedades. Visualmente, ainda ninguém mostrou visualmente um estudo comparativo. Pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda não. Legal. Doutora Vanessa, nós vamos fazer um intervalinho agora e nós já voltamos a continuar nesse assunto, então. Tudo bem. Você está acompanhando a programação especial da Curitiba FM.
da sala. Televisão, comunicação, violação da realidade. Será que tudo isso é verdade? Será que o culpado é você? Será que no poder tá tudo bem? Será? Deixa o povo alienado que tá tudo bem, que tá tudo bem, tá tudo muito bem, tá tudo muito bem. Eu quero ver pra crer, quero ver pra acreditar. Suas promessas salvadoras, só pra acreditar que a justiça é pra todos, pra todos, pra todos, pra todos. E é tanta alienação, vejo na televisão pessoas se iludindo com tanta informação. Políticos safados enganando a nação, e o povo oprimido sonhando com a salvação. São falsos heróis, são falsos soldados, falando bonito pra quando chega lá no alto jogar as migalhas para o povo brasileiro, fazendo desse jogo um verdadeiro roteiro. Será que tudo isso é verdade? Será que o culpado é você? Será que no poder tá tudo bem? Será? Deixa o povo alienado que tá tudo bem, aqui tá tudo bem, tá tudo muito bem, tá tudo muito bem. Da onde vem esse discurso inflamado que habita aquela caixa de ilusão? Se será como ele diz, A fome não tem calma, eles vendem sua alma pra ganhar. outra vez, e pisa nas flores destruindo a história e impondo seus falsos Não tem valores. calma, eles vendem sua alma. Falsos valores, já sei o Não que, tem calma, eles vendem já sua sei alma. o que é que vão dizer, já sei o que. Eu quero ver pra crer, eu quero ver pra acreditar. Suas promessas salvadoras, só pra acreditar que a justiça é pra todos, pra todos, pra todos, pra todos. Você está acompanhando a programação especial da Curitiba FM. Olá pessoal, retornando ao programa Homem de 50 anos. A entrevista hoje é com a doutora Vanessa Soares, falando um pouquinho do vinho associado à dermatologia. Doutora Vanessa, fiquei sabendo que você teve uma passagem pela França e aproveitando, gostaria que falasse um pouquinho sobre o paradoxo francês. O que pode nos dizer sobre isso? Então vamos lá. Qual é a história do paradoxo francês? Isso, fiquei curioso que você falou no bloco anterior e eu esperei o intervalo para comentar com você. Então tá bom. O paradoxo francês nada mais é do que um estudo que eles começaram a fazer. Os pesquisadores perceberam que mesmo os franceses tendo uma alimentação rica em gorduras animais, né, manteigas, carboidratos, defumados, eles morriam muito menos de eventos cardiovasculares do que os americanos, por exemplo, que Sim. também tem uma alimentação rica em frituras, né, carboidratos e tudo mais. E eles foram pesquisar qual era o principal motivo dessa diferença. E eles caíram no vinho, né? Por quê? Porque a França é o país que mais ingere vinho no mundo e os Sério? Eu não sabia americanos disso, não, né? Então eles começaram a
a combinação do modo de vida francês, mesmo comendo, né, um monte de carboidrato, de gorduras animais, eles não morriam de eventos cardiovasculares e têm uma vida, uma longevidade muito maior, porque eles tinham nessa alimentação inserida o vinho, Sim. né? Uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar, sem exageros, né? Dentro daquela linha lá. Dentro do limite. Aham. Se a gente falar em pessoas que usam o vinho com exagero, tanto na França, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, ela vai ser prejudicial. Sim. Se ela usar com moderação, vai ser benéfica. Acontece que o francês, ele tem a cultura do vinho, né? Então, o vinho para ele não é apenas ingerir um álcool, é a cultura realmente do vinho, né? Ele não está associado a nada negativo, na realidade, né? Não, É o contrário, é um bem-estar para a saúde. Exatamente. Como eles têm essa cultura, eles usam isso como o suco, né? O suco aqui pra gente. Tanto que quando eu fiz o meu fellow lá em Paris, nos refeitórios dos hospitais tem os vinhos, os menores, né? As garrafinhas de vinho. Então fica por opção da pessoa. Ninguém tá bêbado no hospital, ninguém tá alterado Aí no entra hospital. aquela cultura brasileira e europeia também, né? Exato. Vai colocar uma tacinha dessas dentro do hospital aqui no Brasil, o que acontece? É capaz de ninguém saber tomar e tomar várias tacinhas. Esse é o problema, e não né? ficar lá o vinho, né? E não ficar o vinho. Exatamente. Não, bacana. E o que te passou, assim, na época que você estava na França, que você achou muito diferente do Brasil, relacionado à tua área de dermatologia, do tempo que você ficou lá, né? Trazendo para a linha do Brasil aqui. Em relação A dermatologia em si. em si, É. ali na França, é onde saiu a maioria das pesquisas, foi lá que foram criados, né, essa área de cosmetria. Eles sempre prezam. A França é um dos lugares que, embora a dermatologia e a cirurgia plástica sejam avançadas, eles prezam mais por manter uma pele naturalmente hidratada do que realmente fazerem os procedimentos estéticos. Por isso que a área da cosmetria é muito avançada lá. Então eles prezam por alimentação saudável, orientação de hidratação, né? Os cremes, então a hidratação não só de dentro para fora, de fora para dentro também, os cremes, para manter essa na juventude, né? Porque as mulheres francesas, elas envelhecem, mas elas envelhecem de um jeito bom, né? Bonito de se ver, Sim. assim. É um envelhecimento natural. Você me falando isso agora, eu estou associando ao perfume, porque o perfume francês, né, tem aquela história, se é verídico ou não, eu não sei dizer, porque o perfume veio da origem francesa em função deles não tomarem muitos banhos, e eles utilizarem o perfume para eliminar um pouquinho o odor do corpo. Será que está relacionado a alguma coisa, a dermatologia com perfume, por ter um know-how francês da dermatologia? O francês em si, se a gente pegar os livros de história, sempre foi um povo mais vaidoso, né? Então lá atrás na história as roupas deles eram mais enfeitadas, Sim. eles usavam babados, exatamente, usavam muitas perucas. Isso. Então eu acho que eles sempre tiveram em busca de algo que mantivesse a juventude e que os diferenciasse de uma forma boa. Sim. Na Europa como um todo, né? Imagine, né? Lá atrás na história, todo mundo devia ter um odor característico, porque eles usavam muitas roupas, Sim. né? O lugar era muito frio, mas ao mesmo tempo eles colocavam muitas roupas, então não tomavam tanto banho, Que né? é a cultura do europeu, né? Mas de o não tomar francês... tanto banho quanto o brasileiro, né? Ah, mas aqui é muito calor, né? Mas a gente não consegue, é a cultura, né? É uma cultura. Não é que eu não estou denegrindo a imagem do francês É uma e do cultura. europeu. Eu não sei se hoje em dia é Ainda tanto tá assim, né? É. Lógico, porque lá você anda nos metrôs, às vezes tem um pouco de cheiro e tal, mas é que o brasileiro é um povo muito limpo, no geral. Sim. Né? Eu fui pra lá, né, nesse fellow no inverno. Então as pessoas fogem do banho mesmo, por mais que em todo lugar tenha calefação Sim, e tudo sim. mais, eu imagino que eles pessoal dá uma fujam matadinha no mesmo, banho. porque eles não suam e tudo mais, então eles fogem.
Mas eu acho que o francês sempre esteve preocupado com isso. Tanto é que dali que saíram os melhores É interessante, perfumes, né? Então sempre tem o lado positivo das coisas, né? Exato. Mas é bacana. Então, para o pessoal que trabalha com cosmetologia e dermatologia, É tem que ir à incrível. França, pelo menos para conhecer. Tem que ir à França. Aham, Existe um spa muito interessante lá em Bordeaux, aham. que é um spa da Caudalie, de uma marca de cosmético, e toda a região ali de Bordeaux é uma das principais regiões, né, Aham. plantadoras de uva, né? De uva, então Sim. muito legal essa associação. Tanto é que a Caudalie, ela é pioneira no estudo do resveratrol. No mínimo deve ter banho de vinho nesse spa. Deve ter. E o banho de vinho, culturalmente, ele funciona mesmo, né? É uma hidratação Aham. de fora para dentro, aí da pele, bacana. varre a tua pele de radicais livres, deixa a Aham. pele mais macia e tudo mais. Ah, Não vão fazer isso em casa, por favor, né? Porque nesses spas eles preparam todo Sim, esse sim, banho tem de todo vinho, né? O álcool ele diferença. pode queimar a pele. Doutora Vanessa, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e agora, no retorno do terceiro bloco, nós vamos falar um assunto sobre sexo. Sexo. Então tá bom, Vamos vamos lá. Então vamos lá. Já voltamos, pessoal. Você está acompanhando a programação especial da Curitiba FM. Violência explode no canto da sala. Televisão, comunicação, violação da realidade. Será que tudo isso é verdade? Será que o culpado é você? Será que no poder tá tudo bem? Será? Deixa o povo alienado que tá tudo bem, que tá tudo bem, é, tá tudo muito bem, tá tudo muito bem. Eu quero ver pra crer, quero ver pra acreditar, suas promessas salvadoras. Só pra acreditar que a justiça é pra todos, pra todos, pra todos, pra todos. E é tanta alienação, vejo na televisão pessoas se iludindo com tanta informação. Políticos safados enganando a nação, e o povo oprimido sonhando com a salvação. São falsos heróis, são falsos soldados, falando bonito pra quando chega lá no alto jogar as migalhas para o povo brasileiro, fazendo desse jogo um verdadeiro puteiro. Será Um verdadeiro puteiro. que tudo isso é verdade? Será que o culpado é você? Será que no poder tá tudo bem? Será? Deixa o povo alienado que tá tudo bem, aqui tá tudo bem, é, tá tudo muito bem, tá tudo muito bem. Da onde vem esse discurso inflamado que habita aquela caixa de ilusão? Se será como ele diz, A fome não tem calma, eles vendem sua alma pra ganhar. outra vez, e pisa nas flores, destruindo a história e impondo os seus falsos Não tem valores, calma, eles vendem sua alma. falsos valores. Já sei o Não que, tem calma, eles vendem já sua sei alma. o que é que vão dizer, já sei o que. Eu quero ver pra crer, eu quero ver pra acreditar, suas promessas salvadoras. Só pra acreditar que a justiça é pra todos,
pra todos, pra todos, pra todos. Você está acompanhando a programação especial da Curitiba FM. Olá pessoal, retornando novamente para o terceiro bloco, homem de 50 anos. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Vanessa Soares, falando sobre vinho, continuando ainda no tema do vinho, só que agora relacionado à dermatologia. E agora no terceiro bloco nós vamos entrar no vinho, na dermatologia e no sexo. Nós estamos essa semana que está terminando o Outubro Rosa. Nós vamos entrar no Novembro Azul. Então vamos puxar um pouquinho o assunto agora para a parte totalmente masculina. Doutora Vanessa, o que você pode nos falar sobre sexo, vinho, dermatologia, Outubro Azul, Novembro Azul? Bom, acho que a dermatologia vai ficar um pouquinho de lado agora, né? Porque agora é o tema que vai interessar bastante. O vinho, então tá, vamos falar do sexo em si. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que o álcool ele prejudica a ereção. O desempenho. Né? O desempenho sexual em todo um contexto. Né? Quando eles fizeram estudos comparados álcool, puramente álcool, e o álcool no vinho, eles não notaram essa mudança, né? Essa disfunção. Por quê? Aí volta lá no que eu estava falando dos polifenóis, dos antioxidantes. Os antioxidantes agindo nos corpos cavernosos, eles têm a função de dilatação Sim. e de manutenção. Então, ele vai na contramão. Porém, né, lembrando que o vinho... Graças a Deus que veio o porém agora. usado de uma forma exagerada, ele vai funcionar como um álcool qualquer, Sim. né? Então, o vinho usado moderadamente, junto às refeições, ele tem uma forte ação antioxidante, né? Que vai diminuir a disfunção erétil no homem por um longo período, né? Então, ele está muito associado à vitalidade, né? A vitalidade em todo o contexto. Não só na vitalidade da pele, na saúde cardiovascular, como na saúde sexual também. Porque como você falou, para o homem principalmente, a parte relação sanguínea está totalmente relacionado à potência. De repente nem ter a ereção, né? Pode vir a nem ter a ereção conforme a quantidade for ingerida, né? O vinho ele tem a parte do álcool no vinho, até usado ali 3 taças, 4 taças, que a gente... No recreativo a gente orienta isso de 3 a 4 taças. Ele tem a função de relaxar o homem, relaxar a mulher, né? Então tem todo aquele contexto social de conquista, né? Para a mulher também ele faz muito bem na vida sexual da mulher. E para o homem ele tem essas características de aumentar a vitalidade do homem, né? A vida sexual ela está associada à qualidade de vida. E aí né? entra então aí que a gente enxerga também, né? os europeus, né? Os europeus eles têm uma boa longevidade, né? Então eles têm uma qualidade de vida. Até um tempo atrás eu vi um estudo também em relação da parte ativa do homem, dos europeus com os brasileiros, e sempre se tem uma ideia que o homem brasileiro é mais dominador, é mais galanteador, é mais ativo, e nesse estudo era o contrário, eram os europeus que eram. É que o homem brasileiro, o homem latino, né? O homem latino, ele tem aquele, talvez a conquista para ele seja, ele é mais homem das pedras, né? Então ele tem aquela conquista, ele, né? Existe uma associação entre trabalho braçal, né? E tanto é que atletas geralmente têm uma libido mais exacerbada, né? E aí entra o latino também. Então, tanto é que se a gente pegar a taxa de natalidade em comunidades mais
mais carentes, a taxa é maior. Né? É interessante, porque o homem vai lá, trabalha o dia inteiro, você imagine, não, então ele vai chegar em casa cansado. Por mais que ele pegue metrô, ônibus, chegue em casa 10 horas da noite, esse homem ainda tem estímulo sexual. E às vezes o empresário, né, trabalhou o dia inteiro sentado, mas ele teve tanto estresse durante o dia que ele chega em casa, ele tá mais cansado do que o braçal. Então, eu acho que o latino, ele entra muito nisso mesmo, né? Essa conquista e tudo mais. Você tem a ideia que o brasileiro é um super amante, né? Ele é um super amante até certa idade também. Depois dessa certa idade, muitos ficam doentes, o excesso de álcool faz o homem ter disfunção erétil. Então, né, se a gente comparar idade por idade, aí você chega lá no europeu, que talvez nunca tenha tido tanto furor, mas ele mantém isso durante a vida dele. Agora eu vou te fazer uma pergunta agora. Pode fazer. E os encontros românticos, que o pessoal leva aquela garrafinha de vinho. Tomar uma garrafinha de vinho naquele momento, então não vai fazer muito bem, então. Uma garrafinha de vinho, não, ó. Uma garrafinha de vinho dividido em 2, eu acho que vai é aceitável, então. Vai fazer bem, né? Isso não vai ser todo dia. É uma exceção, né? Não vai ser todo dia só uma tacinha, 2 tacinhas por dia. Fiquei mais feliz agora. Né? Agora o encontro eventual regado a vinho, eu acho que faz bem, não só a gente pensando, né, no nosso organismo, mas também na nossa parte emocional, né? A Débora me comentou até na entrevista que eu fiz com ela, que ela disse, a mulher tem que ter o espumante. Então vai ter que ter uma garrafa de espumante e uma garrafa de vinho. Pra mulher ficar mais solta, né? Pra ela rir mais à toa, pra conversa ser mais leve, com certeza. É bem bacana esse assunto, assim, porque tem muito tabu ainda, né? Que a gente estava falando agora do homem brasileiro, um super amante, que tem essa ideia, e existem os tabus, né? E o brasileiro tem muito tabu ainda, né? Relacionado ao europeu, né? A gente pensa, pô, o brasileiro é super... Não é. O brasileiro tem problema com diálogo, né? Então as coisas são muito feitas, mas elas não são faladas. Homem e mulher têm muita dificuldade com diálogo, né? É que tu falou, eu acho que o homem tem muita dificuldade em conversar. O europeu, ele é muito aberto para conversar. Exatamente. Né? Ele não tem vergonha, ele fala tudo mesmo. E acho que é um conjunto, né? Tem agrega a conversa em relação ao momento romântico toda vez. E como tu falou, é aquele homem da caverna, né? O homem da caverna. Mulher gosta de homem da caverna, Tem. Mulher gosta, mas tem que saber a dosagem, né? Tu tem que ter, mas né? é o que eu falo da idade, né? O homem, o latino, ele funciona muito até certa idade. Depois de alguma idade, a mulher quer muita conversa, a mulher quer filosofar e tudo mais. Aí o homem brasileiro talvez não se encaixe tão bem. Mas, ó, mais uma coisa a se pensar. A mulher gosta de homem das cavernas. Gosta um pouquinho, sim. Dona Vanessa, então, para a gente completar nossa entrevista, eu gostaria que você desse os seus contatos, que o pessoal pudesse entrar em contato com você, e me falasse, então, só retificar, então, em relação ao vinho, a qualidade de vida para o homem, né? As dosagens, o que ele pode tomar, o que ele não pode tomar, se tem alguma restrição ou não tem restrição do vinho, o que a gente poderia falar para o meu público do homem de 50? Para o homem de 50. Vinho, mais uma vez, eu acho que eu falei em todos os blocos, né? Ele deve ser tomado moderadamente. A função dele, os benefícios dele, vão chegar se você tomar diariamente junto à alimentação, né? Então, de 1 a 2 taças por dia. Tem pessoas que não têm hábito e, né, sairia muito da rotina tomar uma taça de vinho durante o almoço. Mas a tacinha de vinho no jantar cairia muito bem, né? Para a saúde como um todo aí. Em relação a saúde mesmo, se o vinho, o que ele vai trazer de benefício? Benefício cardiovascular, né? Depois dos 50 anos, os eventos cardiovasculares, infarto, AVC, eles vão crescendo, né? Com os anos. O vinho tem esse poder antioxidante do vinho, ainda tem muitos estudos em andamento, né? Nada foi batido, o martelo ainda, a não ser na parte cardiovascular mesmo, mas
em relação a câncer, por exemplo, né? Como o vinho tem essa ação antioxidante, a tendência é varrer os radicais livres, a ter bloqueios das células cancerígenas. Então, não existe, por exemplo, um estudo relacionado apenas ao câncer de próstata, mas já existem estudos relacionados a outros tipos de câncer, e sempre são estudos positivos. Até mesmo paciente em quimioterapia, que já tinha um hábito... se tem alguma relação a... Que já tinham o hábito de tomar vinho, eles relacionaram, assim, menores efeitos colaterais da quimioterapia. Né? Mas esse paciente não é um paciente que começou quimioterapia e começou a beber vinho também. Não, é um paciente que já tem esse hábito. Esse histórico aí. Né? Esse hábito, então, já está inserido na rotina dele. Eu acho que tem muitos estudos por vir. Para o homem, principalmente, saúde cardiovascular, saúde, né, sexual, Sim. que é muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher. É que o homem está associado, os dois estão associados, né? Se está beneficiando o homem, tu está beneficiando a mulher automaticamente. Exatamente. E vice-versa. Então é pro casal. Para o casal. É a vida do casal. Exato. E o homem que agora está, né, com a sua... Está muito pensativo em relação à estética. O vinho tem bons resultados aí no envelhecimento, né? Tem uma boa ação. Eu te pergunto tudo isso porque assim, a ideia que eu tenho é de tirar um pouquinho aquele negócio que tudo que tem álcool faz mal. Sabe que engraçado, eu não falei isso pra você, vários artigos que eu li perguntavam, tá, e por que não o suco de uva então? Por que o vinho? Porque aí o ingrediente que assimila todos os nutrientes é o álcool. Então, por isso o vinho, né? Sim. As pessoas que não podem tomar álcool, então pessoas que tomam algum tipo de medicação, crianças, mulheres grávidas, tomem o suco de uva, né? Você não vai ter aquele efeito total do vinho, mas você já tem o efeito de alguns antioxidantes, dos nutrientes vindos da uva, né? Então, eu acho que esse é o interessante. Para o homem, né, com mais de 50, aí chegou em casa, tomou um vinho à noite, ele vai ter uma melhor qualidade de sono, né? O vinho, ele ajuda a proteger os neurônios, então ele tem uma... Você tá falando, eu tô começando... Acho que hoje, quando chegar em casa, eu vou tomar uma taça de vinho. Não, ele diminui... Vou começar a ter um hábito. Eles já fizeram alguns estudos, assim, que aumenta o QI, diminui a taxa de amnésias e de doenças neurodegenerativas, então... isso, com certeza. Então, assim, eu acho que faz bem tanto para a mulher de 50 como para o homem de 50. Então, muito obrigado, então, doutora. Mas eu só gostaria que desse seus contatos, então, se você achar que é conveniente. Então, hoje eu atendo na Clínica Alcides Branco. O telefone da clínica é 3242-6543. Fica na Vicente Machado, uma clínica incrível. Tem, além de dermatologista, tem outros médicos que são todos, assim, profissionais que valem a pena. Ok, então. Pessoal, então terminamos mais um programa Homem de 50 anos, em parceria com a Janela do Empreendedor, e eu lhe agradeço novamente, muito obrigado por ter participado do nosso programa. E espero que venha outras vezes falar sobre vinho, sexo e dermatologia. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Então, um abraço, pessoal, até o próximo programa. A sua frequência 98,3.